Bem-vindos ao Podbext. E bem-vindos a mais um Podbext. Hoje, para trazer mais informações, mais insights, mais ideias, cases de sucesso, para te inspirar, nós trouxemos a doutora Thaís Araújo, com esse nome lindo, minha xará. Eu, Thaís Zaccarelli, vou ter a honra, a oportunidade, a alegria de entrevistar e conhecer mais desse mundo do jurídico com Thaís Araújo, que é a CEO, fundadora, a diretora do escritório de advocacia, que atende vários segmentos. A doutora Thaís Araújo está com a gente, vai contar um pouquinho pra gente aí da sua trajetória. Obrigada por ter vindo, doutora Thaís. Eu que Obrigada agradeço. por aceitar trazer aqui pra gente ideias, inspirações, experiências que podem trazer respostas para você que está nos ouvindo, não é verdade? Quer contar um pouquinho pra gente sobre o seu escritório, o que vocês oferecem? Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui hoje. Espero que nosso diálogo possa agregar muito as pessoas que estão assistindo esse podcast. E vamos falar um pouquinho sobre o meu escritório. Atendemos todos os segmentos, tá? Hoje, somos especialistas em recuperação de crédito. É a minha área que eu atuei há mais de 10 anos, voltado para a cobrança de inadimplentes. Temos um método inovador, voltado para empresas, pessoas físicas e jurídicas, tá? Mas também atendemos outros segmentos. Licitação, tributário, trabalhista, civil, família, O que precisar, pode acionar com vocês. E aí, qualquer coisa, se for um segmento que vocês não atuem, o que for, você direciona. O seu escritório dá essa consultoria e direciona para um outro colega, algum outro advogado que também atenderia. Exato. Perfeito. Tem a minha solução parte na área jurídica. Isso. Temos os sócios que cada um cuida no segmento e atendemos também em nível nacional. Vamos deixar claro isso. Muito legal. Um diferencial, né? E se precisar aí dos deslocamentos para ir atender as audiências, o seu escritório abraça a causa e vai tranquilamente. Perfeito. Então, vamos falar um pouquinho da sua trajetória. Como você despertou pro desejo da área do direito? O que você já fez? Ela já deu aí pra gente um spoiler que a especialidade do escritório é a recuperação de crédito. O que é um pouquinho da recuperação de crédito? Porque a gente que não é desse mundo jurídico talvez não entenda, não sabe que acontece, mas não sabe com esse nome, né? O que isso pode trazer de benefícios para as empresas, para o empresário que está nos ouvindo, que às vezes nunca pensou nessa solução para recuperar sua carteira de inadimplentes. Como você chegou até aqui e como que você ficou especialista nesse segmento do direito, Thaís? Vamos lá, então. A história é meio doida, né? Eu decidi fazer direito no último semestre, assim, último ano do ensino médio, pensando no vestibular. Tanto é que as faculdades que eu colocava para jornalismo, rádio, TV ou publicidade e propaganda. Estamos aqui num podcast, ela tá se realizando agora, tá vendo? Você vibrou isso. E em último, o direito. O direito depois. Só que aí eu falei, direito, legal, é um desafio, né? É um desafio, porque todo mundo falava, nossa, tem que ler muito. Eu adorava ser desafiada. Eu falei, legal. E eu já amava ler desde criança, amo ler. Então, pensei, vai ser relativamente fácil. Vou ir pro direito. Fui. Nunca me arrependi. Não pensei em trancar a faculdade, nada, tudo certo. E desde o primeiro semestre, eu tava já nessa correria. Primeiro semestre, 18 anos, tava ali tirando minha habilitação, fazendo curso de informática, curso de finanças, faculdade. Curso de finanças também? De finanças. Que legal. Fiz na época na Bovespa, um curso de como investir, enfim, saber lidar com dinheiro. Então, tava ali o tempo todo voltar a milhão. De conhecimento. A milhão. E eu queria já logo um estágio, um emprego para conseguir já comprar meu primeiro carro. Eu tava nessa garra, assim, de vencer na vida, né? E aí, já logo no primeiro semestre, consegui já um estágio. O que é muito difícil, então isso já é realmente um caso de exceção. Muito difícil. E nesse primeiro momento não dá para escolher. O estágio vem na área que tiver, qualquer área do direito. Exato. E foi um estágio na área civil, na parte de recuperação de crédito. Uou, eu brinco que a vida sempre me empurrou para essa área. Pra esse segmento do direito. Que legal. Sim. E era para bancos, né? Na época era o Banco Santander.
E aí, fiquei um tempo lá, depois fui efetivada, comecei a ficar como assistente jurídico. E depois, estagiei em setores públicos. Então, eu tive experiência em todos os segmentos. Tive escritório, isso desde o estágio como assistente, como advogada. Então, trabalhei em escritório de advocacia, trabalhei em empresas, startups, em setores direito públicos. corporativo, né? Peguei um pouco de cada experiência, né? Só que a vida sempre me empurrou pra civil recuperação, eu fiquei ali. Fez voltar. Eu falei, caramba, eu preciso de uma experiência em outra área, né? Trabalhista, criminal, tributário, enfim. E aí foi quando eu comecei a prestar serviços para um escritório generalista. Exatamente para eu pegar a experiência, né? Para eu desenvolver essa área. Desenvolvendo essa parte, eu falei, agora eu me sinto mais segura para conseguir advogar. E olha que loucura. Eu, na verdade, comecei direito voltada para prestar concurso público. Nossa, Geralmente você é empurrada a isso, né? Curiosidade. Sim, era o que te dava de perspectiva. Quero geralmente ser promotora, o que você queria. Magistratura para juiz. Magistratura, juiz. Que na verdade nem era muito... Não sabia se era isso que eu queria. Porque eu pensava, será que é isso que eu quero mesmo? Eu vou estudar durante anos. É o último nível do direito. Você já entrou querendo ir pra ponta do iceberg, né? E se eu passo e depois falo, não é isso que eu queria. Talvez seja só um status, mas não era isso que te completaria, que te motivaria. Isso. Falei, deixa a vida ir me levando, até porque para prestar para concurso para juiz precisa de 3 anos de advocacia, né? De experiência. Então, eu fui atrás da experiência como advogada. Certo, perfeito. E eu acabei gostando. Aí que entra essa parte de abrir meu escritório. Sim. Quando você sentiu que fervia dentro de você essa vontade de empreender? Porque mesmo como advogada, você era uma funcionária. Esclarece aqui pra gente. Como que, ou não, no seu segmento, como que é nesse mundo do direito? Não trata-se muito assim, dessa forma de CLT? Vocês são parceiros? Como é que é? A gente vê assim em filmes ou em seriados que, nossa, o advogado entra como assistente, depois o sonho dele é ser o sócio, né? Explica pra gente mesmo, de forma simples e pra nós que não entendemos mesmo, pra gente que não entende desse mundo do direito, como que funciona ou não? Tem muitos advogados que são CLT, sim. Tem muitos CLT, a maioria eu entendo que são associados. Sim, quando são escritórios, são associados. Tem também CLT. Já trabalhei em escritórios que era CLT. E na época, eu não me via fora de outra coisa a não ser CLT. Te dava segurança? Nunca tinha pensado na época em abrir escritório. A gente tá num podcast de empresário. Olha como a mente muda. Olha como a mente abriu. Muda muito, né? Muda muito. E foi aí que eu comecei a pegar casos particulares meus. Falei, além do escritório, você começou a conseguir casos particulares. Tanto por experiência quanto para ter uma renda extra. E aí foi quando eu comecei a ter mais segurança, né? Porque eu tinha muito medo de lidar com aquilo sozinha. Então, no começo, você faz parceria com alguma amiga, um colega que é advogado, para fazer junto, algum caso. Pra escrever junto a peça. Pra passar mais segurança. E aí, comecei a desenvolver e consegui pegar meus casos sozinha. E aí, durante a pandemia, eu prestava serviços para um hospital. E na época, ele tinha muitos problemas com inadimplência. Isso era seu escritório? Era onde você trabalhava ou era um cliente da Thaís? Era um cliente, escritório onde você trabalhava. Isso. E pandemia, tudo novo, né? Trabalhando de casa. Mudou muito o cenário de vocês, porque toda a audiência começou a ser por teleconferência, né? Por virtual. Eu adorei. É uma praticidade, né? Realmente, a tecnologia avançou muito. E você ganha tempo, né? Muitas vezes você perde muito tempo locomovendo isso para ir à audiência, que no fim, online, você é bem melhor. Resolve, né? Mas, assim, na pandemia, trabalhava muito. Para esse hospital, como um dos clientes. Isso. E tinha muitos casos, porque o que acontecia na pandemia? Muitos casos, né, do Covid, e não tinha vaga no SUS. Então, as pessoas, às vezes, estavam inconscientes, né? Em coma. Em coma. E o hospital tinha que receber aquelas pessoas, o hospital particular, porque não tinha leito no SUS. E como que acontece depois? A pessoa não assina nada, às vezes é o responsável que assina, essa pessoa depois não tem direito de pagar. Uma conta ali, quem se responsabiliza? É o Estado? É o hospital, tem que arcar, enfim? É a pessoa? Então... Era um
Um segmento, um caso bem novo por causa da pandemia, né? Sim, exato. Não tinha jurisprudência, decisões dos tribunais. Então, a gente tinha que tentar ver o que a gente pode fazer. Como aplicar a lei que já existia para um caso inédito, né? Isso. Então, bem desafiador, né, Thaís? Exato, muito desafiador. E com isso eu vi que o mais importante ali era uma conversa, uma negociação, tanto entre o hospital e a quanto família. A família. Que realmente a família, ela às vezes era humilde, não tinha como pagar, e o hospital é caríssimo. Um dia internado, hospital, né? não, tinha dívidas de 500 mil, 1 milhão, assim, por alguns dias internado. E o hospital também não tinha culpa, ele fez o serviço dele. Tratou com excelência, cuidou da pessoa, eram casos gravíssimos, e a pessoa hoje está... Não teve uma omissão, um tratamento diferente porque veio do SUS, né? Pra gente conseguir dar mais exemplos, você acha que esse foi um momento de mais tensão, porque você tinha que estudar uma lei para aplicar nesse caso? Você acha que foi um momento de tensão, um caso difícil, que você conseguiu desvendar, que você conseguiu resolver? E foi um caso de sucesso, mesmo com muita tensão, com muita novidade ali no tema? Ou você tem outro caso que você acha que te exigiu mais, e que mesmo que naquele momento não foi a decisão que você tomou aconteceu, teve a solução, mas hoje, de cabeça fria e com mais anos de experiência, você conseguiria fazer diferente? Consegue dar pra gente, assim, esses exemplos? Contar pra gente? Eu acho que essa parte do hospital me incentivou a abrir meu próprio escritório. Foi um pontapé inicial para eu abrir esse desafio? Esse desafio, porque eu vi que muitos escritórios, eles prestavam um serviço mais massificado, mais engessado. Padrão, quadradinho? Isso, não era personalizado, eu acho que essa é a palavra certa. E, principalmente para pacientes do hospital, você tem que tratar com muito... humanização. Isso, exato. E muitos médicos também, quando você quer conversar, médicos não têm horário. Então, você tem que estar disponível ali tem que tratar corretamente. Se adaptar, né? Com as agendas. Os médicos acabavam sendo testemunhas do seu processo? Você tinha que argumentar com eles para fazer todo o contexto da recuperação de crédito do hospital? Sim, muitas vezes tinha que conversar com os médicos, tinha que conversar com o setor financeiro do hospital. Então, eram diversos setores que a gente tinha que ter um diálogo e uma comunicação. Além de estar conversando com o paciente, o advogado do paciente. E eu via que os escritórios faziam uma cobrança, assim, passava para o assistente, faz essa cobrança aqui para mim. E o assistente não sabia nem quem que era a pessoa, a história de vida dela. Ela só ligava, cobrava, você me deve 100 mil. Vamos pagar em X vezes? Só. De forma como você falou, consequentemente, fria, não conseguia um acordo. Uhum. Isso. E eu quis abrir meu escritório voltado para isso, para uma cobrança mais amigável, personalizada. Eu acho que isso é importante e falta em muitos escritórios. E, consequentemente, você vê, Thaís, que a adesão é maior, porque o lado de cá, o inadimplente, acaba tendo mais oportunidades de ser cobrado de uma forma um pouco mais fácil de pagar, dentro da realidade dele, né? Não é que ele se nega a pagar, que às vezes não tem como mesmo. E aí, como você flexibiliza isso, você tem visto que a adesão está maior, você conseguiu resultados de maior recuperação, literalmente, né? De valores para os seus clientes? Com certeza, com certeza. A taxa, o êxito é bem maior quando a gente consegue ter uma comunicação. Você personalizou essa cobrança, né? E no começo, talvez um momento de tensão, assim, seja porque teve um caso que meu cliente tinha um devedor e já vinha um tempo cobrando, a pessoa não pagava. E eu tava assim, no começo, eu falei, vou entrar com uma cobrança já mais agressiva, porque tava com pressa em receber. Entra com processo, tenta busca de bens, tenta tudo e era nada muito antiga a dívida, isso foi... né? Isso logo no começo da minha carreira, né? E aí, nessa época, eu tava fazendo até um curso de negociação, mediação, né? Pela Universidade de Michigan. E meu professor me deu, assim, um insight que eu falei, caramba, vou aplicar isso. Ele falou, às vezes você tá tentando há anos um processo, tentando busca de bens e tudo, mas você já chegou a conversar com a parte devedora?
Já perguntou por que ela tá assim? O que que seria não bom quer para pagar? ela? Um acordo extrajudicial? Às vezes uma conversa de 10 minutos resolve o que estava pendente há 10 anos. E não tinha tido essa oportunidade com esse credor do seu cliente? Ele mesmo nunca tinha conseguido conversar? O advogado anterior não tinha conseguido conversar? Não, porque às vezes a pessoa ela tem um certo preconceito com o advogado. Pensa, ai, você já chamou advogado, já contratou um advogado, Sim. agora vai pro Ela se fecha. litigioso. É. Então, o que eu proponho hoje, tanto é que quando eu vou ligar para os devedores dos meus clientes, eu sempre falo, ó, eu sou advogada tal pessoa, mas não me veja como advogada, me veja como uma mediadora entre vocês. Eu acho isso aí importante, a gente ter essa Perfeito. comunicação amigável entre as Perfeito. partes. E é um exemplo do que vem dando certo, né? E foi isso que nesse caso aconteceu. Consegui entender as dores dele, já entendi as dores do meu cliente. Ambos fizeram. O que fica bom pra você? Fez um acordo, pagou Não precisou certinho. empenhar bens, nada, Não, conseguiu deu fazer o tudo pagamento. certo. E é isso que acontece também muitas vezes. Às vezes, teve um caso também que eu tive de uma empresa que ela era cliente do meu cliente. Sim. Sempre foi adimplente, só que ela passou por uma situação complicada nos últimos meses e começou a dever, né, para o meu cliente. Meu cliente era importante que ele recebesse esse... Sim, era um valor que ele aguardava, né? Até pro porque fluxo de isso caixa dele. comprometia as pessoas, os funcionários, né? Então, estava na minha mão receber esse valor e também a vida de famílias, né? Que poderiam Sim. ser demitidas, os funcionários. Porque a inadimplência desse cliente que passou por um problema financeiro impacta e pode trazer a falência do credor, né? Exato. E aí vira uma bola de neve. Falei, como que eu vou fazer para recuperar esse dinheiro? E o mais importante é isso. É o que eu ensino para minha equipe a ter uma comunicação, a ter... eu acho que é muito importante você ser ético, honesto, sincero, paciente. E às Com vezes, os dois lados, tanto com com o os seu dois cliente lados. como com o Que devedor, às vezes né? é normal, às vezes você ouvir algumas coisas, algumas buchas, tem que... Seja paciente. E tentar achar o mais viável para ambas as partes. Pelo que você tá me falando, que parece assim, tirar a toga, né? E o advogado tá com empatia para os dois lados. Né? Humanizar mesmo o atendimento. E como isso, em 90% dos casos, não é muito aplicado, porque o que é aplicado ou é uma jurisprudência, ou é o engessado que você falou. Então, quando atuam da forma que você está falando, com essa vontade de resolver e de maneira mais paciente, humanizada e empática, causa, sim, ótimos resultados. E a gente pode trazer isso não só do direito para as outras áreas das nossas empresas. É ótimo, é ótimo para o seu cliente e até mesmo, porque às vezes o cliente fala assim, tem uma nota fiscal, não quero protestar porque senão eu vou perder o cliente. Perfeito. Então você consegue até fortalecer os laços do seu cliente. A parceria mesmo, isso. Você não repele né, o credor do devedor, e aí acaba quebrando uma parceria de negócios. Você traz ele para si, porque o próprio devedor fica grato também ao lado da empresa com que ele devia, né? E para o escritório também é muito bom, que às vezes ele te indica, ele fala, gostei do seu serviço, você foi uma advogada diferenciada, tratou com empatia, soube conversar. Quando eu precisar também vou chamar o escritório Thaís Araújo, isso, né? Vou te indicar para tal pessoa. Perfeito. Isso é bem legal. E é até estranho falar isso, porque eu atuei mais de 10 anos no contencioso, que é voltado para você, já processa e... É o litígio? Sim. Exato. E você via menor porcentagem de resultado nisso? Quando é com o litígio, quando é de uma forma mais brusca e mais formal, você tá vendo o resultado diferente? Era mais difícil de conseguir levantar esse dinheiro, recuperar essa dívida? Eu acho que o importante para o advogado é saber diferenciar os devedores. Tem devedores que realmente estão de má fé. Sim. Eles querem ocultar seu patrimônio. E a experiência que traz essa visão? Sim, essa é a parte que a minha especialização em recuperação de crédito me fez ter essa visão. Quem está realmente inadimplente porque é uma situação complicada ou quem está de má fé? Então, tiveram devedores que ficava visível que ele estava dilapidando o patrimônio
de propósito. Pra fugir Usando o nome de laranja, dando fim nos bens, mas ele tinha muito dinheiro. Pra fugir das dívidas. Teve um caso, especialmente, estava há anos rolando, e ninguém, o advogado anterior, não achava bens, não achava nada. Mas estava engessado naquela busca de bens, bloqueio de conta, carro e infojude, que seria a declaração de imposto de renda. Só que o advogado hoje, que é o especialista em recuperação, que é o que meu escritório fornece, é achar outras maneiras de busca de bens. Então, muitas vezes, que é o que muita gente acredita, que fala, eu vou transferir esse veículo que está no meu nome para o nome da minha sogra, porque aí ninguém vai conseguir penhorar mais esse processo. Sim. Consegue? Eu conseguindo provar que a sogra usa o carro, não usa o carro, tá no nome dele, só ele usa o carro, o devedor, e a sogra, não, só tá no nome dela. Sim. E eu consigo penhorar, mesmo estando no nome de terceiro. Você consegue provar ali que é algo maquiado, né? Uma documentação. Dá pra provar sim. Muita gente acha que ter laranja é uma saída, mas hoje em dia não é mais, né? Não é. Tem por isso que é a importância de um advogado especializado. Perfeito. E nesse caso específico, eu já chamei a equipe, falei, vamos fazer uma pesquisa detalhada sobre esse devedor. E a gente tem um sistema, né? Tem um sistema do escritório que frisa isso. E buscas extrajudiciais também. E foi aí que a gente descobriu que ele tinha um processo de inventário, né? E ele recebeu uma herança bem gorda. Recebeu no nome dele? Não, recebeu. Recebeu o nome dele. Ele pensou que a gente nunca ia achar essa herança, que a gente não ia ter conhecimento. E aí ele falou, caramba, como vocês descobriram? E nisso ele já quis fazer um acordo, pagou à vista. Então, uma dívida que estava um processo há anos foi sanado em 1 semana. Perfeito. Olha a importância de ter um especialista, né? Um advogado especialista. Sim. Que consegue correr com outras ferramentas. Não só as ferramentas óbvias e já conhecidas do público devedor, né? Porque se o outro lado, o público devedor, sabe qual que é o caminho, ele consegue criar atalhos para fugir desse caminho. Mas usando vocês, os especialistas, vocês têm outras ferramentas que cercam o devedor, né? E Exato. propõem os acordos e tudo mais. Agora, falando mais sobre a sua formação, sobre você como pessoa e tudo mais, e que reflete, não tem como separar, né? A Thaís profissional da Thaís pessoal. E que reflete também na sua atuação como advogada. Você indica pra gente um livro que te inspira, não só no direito, mas que te inspira na sua vida e que você acha que tem muito para ensinar, tem muito para... Você queria que mais pessoas lessem também para fazer bem para essas pessoas da forma que fez bem para você. Tem um livro que você pode indicar pra gente? E depois, se você quiser já ir pensando, vou te perguntar de um filme também que você viu e te impactou. Livro seria um clássico. Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre. Eu acho muito interessante porque ele trabalha não só a parte de finanças, investimentos, mas a mente também. E tem um trecho que ele ensina o filho a exercer a mente. Por exemplo, hoje você não pode comprar esse brinquedo. Não aceite um não, eu não posso comprar. Porque quando você fala eu não posso, a sua mente coloca um ponto final ali. Fecha. Você tem que exercitar a mente a pensar como eu posso comprar aquilo, o que eu tenho que fazer para comprar aquilo. Então, a sua mente começa a pensar em várias alternativas de você conseguir aquilo. E é uma coisa que eu aplico até hoje. Às vezes eu até agradeço um certo desafio, alguma situação financeira complicada, ou alguma coisa do tipo, porque você exerce a sua mente para buscar outras alternativas. Perfeito. Vou abrir um comércio, vou investir em tal coisa, vou revender alguma coisa para levantar uma verba à parte, né? Você sai da sua zona de conforto. Perfeito. E isso é para a vida pessoal, porque você aplica na sua vida e futuramente quando tiver filhos, tudo mais, e também nos seus negócios, né? Às vezes diminuindo um custo, trocando uma despesa, para como conseguir fechar a conta no azul, né? Exato. E um filme? Um filme, tem vários. Eu gosto bastante de... Vou citar 2, um filme e uma série, tá? Sim. Filme, eu gosto de Mãos Talentosas. Eu acho que mostra muito a resiliência e principalmente o poder familiar.
Porque a mãe dele, ela nunca disse não, você não consegue, nunca impôs crenças limitantes nele. Uhum. Isso foi muito importante para ele conseguir se tornar um neurocirurgião, sair da zona de conforto e ser pioneiro em cirurgia de gêmeos siameses. E isso é bem legal. E eu tento aplicar na minha vida pessoal também. Mãos talentosas. De aplicar para crianças. Eu tenho um enteado pequeno, tenho a minha irmã também é pequena. Irmã. E é sempre importante você dizer, a criança às vezes fala, quero ser astronauta. Pensou junto. Então eu falo, tá bom, você pode ser o que você quiser. Não imponha crenças na criança. Só faça por onde. Isso é muito importante. E a série? A série é minissérie, né? Uhum. É A Vida e História de Madame C.J. Walker. É muito, muito boa. É empoderamento feminino também. Ela era empreendedora? Ela foi empresária? Ela não desenvolveu um produto capilar. Já existia, mas ela aprimorou. E o mais importante é que divulgou, que é o principal. Fez ficar ela soube ter um contato com o público, com o consumidor. Isso foi o mais importante. E também ajudou outras mulheres a construir uma renda, a venderem, que na época era muito difícil para mulher. Mulher normalmente conseguia trabalhar, porque final muito menos empreender. Do século passado, era final do século XIX. Uhum. E eram mulheres negras, então tinha todo o contexto. Naquela época, a mulher empreender era muito difícil. Muito raro. Então, ali mostra uma lição de perseverança, empoderamento, resiliência, N coisas. Empreendedorismo. Principalmente. Né? Principalmente. Criar equipe, então engajamento de liderança com pessoas, né? Como lidar com cada tipo de comportamento, de temperamentos diferentes. E entender a demanda, as dores do cliente, do seu consumidor. Por isso que ela adaptou o produto, por exemplo. Ela conseguia se identificar e fazer com que o cliente se identificasse com ela. Por isso que teve o sucesso de vendas. Perfeito. Quer deixar aqui alguma coisa pra gente? Convidar os nossos espectadores, o pessoal que está assistindo e acompanha o Podbext para te conhecer nas redes sociais do Escritório Thaís Araújo, ou fazer uma consulta, fazer um breve resumo e um convite para ser um possível futuro cliente assessorado e com dívidas recuperadas, ou qualquer caso que precise de advogado, saber que tem aí um amparo com o seu escritório. Porque, na verdade, gente, do momento que a gente nasce, é uma máxima isso, mas no momento que a gente nasce, é o momento que a gente morre, a gente precisa de um advogado, não é, doutora? Claro, muita gente pensa que é só quando surge algum processo, alguma demanda, mas a gente precisa de advogado também é consultivo e também não é só em litígios, né? Pode ser em contratos preventivos para startups, empresas, pessoas físicas. Tem alguns cases, assim, alguns momentos da nossa vida que tem que ter um advogado que assine algumas coisas. Não tem precisa da presença de um advogado. Revisar um contrato, é sempre bom a parte preventiva. Ou já deixar previamente, eu já deixo previamente meus bens já destinados, né? A partilha de bens e tudo mais. Eu sempre preciso ter um advogado com a AB para revisar e legitimar essa minha ação, né? Isso, uma garantia contratual. Às vezes o preventivo já salva muita coisa lá na frente, evita muita coisa. Muitos processos que poderiam ser evitados por causa de um contrato que faltou alguma garantia, faltou uma assinatura. Ou até a consulta, né, de um advogado. A opinião, o conhecimento de vocês preventivamente. Isso. Conta pra gente quais são os caminhos, como que a gente faz para conversar com vocês, com a sua equipe. Tem o Instagram, no Instagram já tem o link do nosso WhatsApp, já vai automaticamente. E lá a gente atende de prontidão. A nossa equipe está especializada e de prontidão para atender vocês. Tá? No Brasil inteiro, gente. No Não Brasil dá para inteiro. ser por videochamada. Dá para ser praticidade. Isso é muito importante. Muito legal. E estamos disponíveis. Perfeito. Então a gente vai caminhando para o final. Qualquer dúvida também que vocês tiveram com essa conversa, podem mandar aqui pra gente. A gente vai remeter a doutora e aí você pode ter a grata surpresa da resposta. Se deixar seu contato, pode ter a grata surpresa aí da resposta direto da doutora Thaís Araújo para ti, que pode ser aí um começo de um caminho para atender e assumir a sua causa, a demanda jurídica que você tem,
Queria te agradecer mais uma vez, foi um prazer, foi esclarecedor. Com certeza, a sua experiência, os seus casos e tudo que você trouxe pra gente é enriquecedor, que você disse no começo que era o seu objetivo, trazer soluções, trazer ideias e trazer esclarecimentos para o nosso público, e com certeza foi. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pelo seu interesse em participar aqui no Podbext. Na verdade, é o nosso podcast que traz as ideias, os insights e empreendedores para trazer respostas para sua empresa, para trazer melhorias para sua empresa. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer ideia que você tiver e quiser consultar os nossos assessores, a nossa equipe de assessores da Bext, pode entrar em contato conosco, porque aí também nos detalhes do vídeo estão as nossas redes sociais. A gente pode trazer com simplicidade, com um olhar de fora, um olhar de terceiro, soluções que para você já foi um caso fechado, mas a gente traz soluções que simplesmente, como a doutora Thaís exemplificou, vão resolver aí o que para você podem ser grandes barulhos, mas que com a experiência do nosso time, da Bext, inclusive, que a doutora Thaís faz parte do nosso jurídico, o escritório Thaís Araújo faz parte, com a assessoria da Bext pode silenciar aí todo esse barulho para vocês. Muito obrigada por acompanharem mais uma vez. Obrigada de novo, doutora Thaís, por estar conosco. E até o próximo episódio do Podbext.